Vamos falar então brevemente das vantagens da casa em H. Quais são as vantagens de ter uma casa em H? E aqui, ó, repare, fiz um H estilizado, tá? Fiz aqui uma perninha mais estreita do que a outra, fiz uma mais curta do que a outra, fiz aqui, ó, a circulação que liga um pouquinho mais larga, porque na verdade, quando você faz o projeto, você, quando pensa no formato H, você pensa assim, quero ter 2 pátios na minha casa, ou quero ter essa circulação com vidro dos 2 lados. Mas você não estipula já de cara as distâncias e nem mede tudo isso para ficar simétrico e realmente ficar um H certinho. É uma ideia de um H, né? Então, a principal vantagem, a principal não, mas uma das vantagens é ventilação cruzada. Acabei de falar disso, né? Ó, possibilidade que o ar circule pela casa, né? Você, nesse caso, tem uma preocupação muito menor de virar a casa para os ventos predominantes, porque ela inteira pode ter janela. Eu posso ter janela em praticamente todas essas paredes aqui, permitindo essa troca de temperatura, de ar com o meio externo e ter um ambiente mais agradável dentro de casa. Se eu posso ter portas e janelas em todas essas paredes, eu posso ter o quê? Iluminação natural. E pode parecer bobagem, tá? Mas a junção dessas duas coisinhas, ventilação cruzada e iluminação natural, faz com que você tenha uma casa sustentável e com baixa manutenção. É a possibilidade de você entrar dentro da sua casa, de um cômodo da tua casa e não precisar no interruptor para acender a luz, entendeu? Ah, você entrou aquele ambiente já está claro com a luz do dia. É a possibilidade de você abrir as janelas da tua casa e não precisar ligar o ar-condicionado para você ter um clima agradável dentro da tua casa, ter uma temperatura agradável dentro da tua casa. Então, só essas duas questões de vantagens já montam um combo que te levam a uma casa muito mais sustentável e com uma menor manutenção. Edna, por que você está falando menor manutenção? Eu já fiz aqui uma live só sobre casas com baixa manutenção. Manutenção, gente, não é só você pensar em pintar a casa. É quanto vem de conta de energia elétrica para você por mês. Se você reduz essa conta de energia elétrica, você está diminuindo manutenção. Se você não tem um aparelho para você ligar ele o tempo inteiro, como um ar-condicionado, um ventilador, para ter conforto, você não precisa limpar ele, trocar ele, nada. Você diminui manutenção. Se eu não fico lá no meu interruptor, cada vez que eu entro no cômodo, eu não tenho tanto desgaste dessa lâmpada, dessa luminária. Diminuo manutenção. Outra vantagem, pátios privativos. Aqui eu gerei 2 pátios. Se a gente considerasse esse pedacinho aqui, poderia ser um pátio também. Mas essa é uma vantagem porque dentro desse pátio você pode pensar um uso que seja uma extensão da área interna. Então você não gastou construindo ali, fazendo fundação ali, cobrindo ali, fechando ali. No entanto, você pode usar o ali, que é esses pátios privativos, como uma extensão do uso interno da casa. Vai fazer uma festinha e aí você aproveita que tá um dia bonito, você já estica ali, põe uns banquinhos, uns pufinhos, sei lá, qualquer coisa. E você estica e consegue usar esse espaço também. Então, pátio privativo é muito legal numa casa. A outra coisa que a casa em H permite, eu tenho a impressão, gente, que a casa em H abraça a gente, entendeu? Ela abraça o lugar, porque tudo que você pôr no pátio privativo vai se sentir abraçado pela casa. Seja um espaço, seja uma planta, seja uma árvore, seja um paisagismo, seja o que você quiser colocar ali, vai ser abraçado pela casa. E isso traz muito aconchego a quem vem chegando, a quem usa a casa. Permite essa integração do interno com o externo. Você concorda? Ó, vou pôr as flechinhas aqui, ó, por onde eu consigo sair, que é praticamente por todas essas laterais, né? Mas você concorda que se você fizer o seguinte, sair por essa flechinha aqui, ó, tá vendo essa flechinha? Se você sair por essa flechinha para esse pátio aqui, talvez você nem sinta que você está saindo de casa e nem que você está entrando em casa. Talvez essa transição ela seja muito suave. Com isso, você acaba se integrando com o meio externo. Eu vou trazer exemplos aqui de casas para vocês entenderem melhor, tá? E a outra vantagem é que se você prevê, e eu fiz isso numa casa, ficou bem legal, na casa de Jacurrabudo. Se você prevê a entrada da casa em um desses pátios privativos, você gera ali um hall externo. E, gente, é um charme. Deve existir um nome para esse estilo, eu ainda não pesquisei para saber o nome, mas esse hallzinho externo, sabe? Onde você pode pôr uma poltrona, um vaso, é muito legal e funciona muito bem com as casas em formato H.
Porém, como tudo na vida não são só flores, né? Você também tem as desvantagens de uma casa H. Ah, peraí, vou dar um exemplo primeiro. Assim, aqui, ó, um exemplo da vantagem de você usar esse espaço aqui central do H e você poder colocar ali, ó, só assim um paisagisminho. Não é a entrada da casa por aqui, mas poderia ser, né? Tá vendo como tá aconchegante, dá vontade de você chegar nessa casa? Vamos então para as desvantagens. Como eu estava dizendo, como nem tudo são flores, a gente tem também as desvantagens da casa em H. E, atenção, se você vai construir tua casa, ou se você está projetando a casa de alguém, porque eu sei que alguns arquitetos, muitos arquitetos até, e engenheiros nos assistem, às vezes você é da área da metalurgia, né? Tá construindo casa e tal, em estrutura metálica. É importante você se familiarizar com o fato de que todas as vantagens que você escolher para uma casa ou para um projeto trazem junto desvantagens. E você precisa transmitir as desvantagens para o teu cliente, ou você, como dono da casa, precisa entender as desvantagens para saber se elas realmente são desvantagens para você ou se elas pesam menos na balança em relação às coisas boas que aquela escolha traz. Isso é para tudo, para material, para escolha de projeto, para tudo. Ao longo do processo de projeto e construção da tua casa, cada escolha vai ser uma renúncia. Então, escolhi isso aqui, é super bom nesse sentido. Por outro lado, isso aqui não vai ser tão bom, tá bem? Então, ó, é a mesma casinha H, quais são as desvantagens? A primeira delas é a quantidade maior de paredes externas. Ó, parede interna e parede externa são coisas diferentes, tá? Paredes externas, se você tá um tempo nos acompanhando, você sabe que eu gosto de chamar de fechamento vertical. Exatamente para a gente conseguir distinguir ela de cara da parede interna, que eu chamo de divisória. Paredes externas, elas precisam ter mais resistência. O fechamento externo tem que ter mais resistência. Faz sentido para você? Vai pegar sol, vai pegar chuva, vai ser o cachorro que vai tentar roer, alguém vai vir e vai bater. Então, essa parede externa tem que ser mais resistente. A parede interna, que é uma divisória, salvo algumas situações onde ela precisa segurar armário e tudo mais, ela pode ser uma parede mais leve, tá? Vou dar um exemplo. Vou fazer o fechamento vertical da minha casa, Edna, das paredes da minha casa, com drywall. O drywall é muito leve, é muito barato, é um perfil molinho, o carinha corta com alicatinho. Eu posso usar o drywall, essa mesma parede, para fechar por fora a minha casa? A resposta é que não. A parede externa da tua casa, ela vai ter que ser feita com um material diferente. Provavelmente perfis de steel frame, que são perfis mais resistentes, que o amiguinho com o alicatinho não consegue cortar. Não vai dar para colocar gesso acartonado, porque ele não resiste à chuva e nem a intempéries. Vai ter que usar provavelmente algum tipo de painel de madeira, como o OSB, para ajudar no contraventamento e por cima dele o acabamento. Então, assim, são paredes diferentes com resistências diferentes. Se na casa H eu tenho mais parede externa que precisa de mais resistência, ela tende a ser o quê? Mais cara do que a divisória. Então essa é uma desvantagem, tá? Falando de custo. Então aqui, por exemplo, eu estou marcando para vocês quais são as paredes a mais externas que a gente tem em relação se essa mesma casa fosse, por exemplo, retangular ou quadrada, tá bom? Aí, ó, se ela fosse, por exemplo, quadrada, eu poderia vir com essa parede direto aqui, ó. E aí essas em vermelhinho ficariam dentro da casa. Deixariam de ser paredes externas, né? Faz sentido? Outro desafio, né, aí a gente vai ter muita confusão, principalmente com o projetista estrutural, é trabalhar a estética do telhado. Porque repare, esse telhado aqui, são duas naves com corredor no meio, ligando-as. Eu vou precisar de um telhado trabalhado, né? Quanto mais recorte, mais emenda, mais encontro, mais calha, mais rufo, mais PU, mais cara vai ser tua cobertura. Se você tiver 200 metros quadrados, por exemplo, conseguindo resolver esses 200 metros quadrados em uma água só, e esses mesmos 200 metros quadrados, você resolver ele em 3 águas, como aqui, ou 4 ou 6, divididas em vários pedaços, tende àquela primeira solução, que era numa água só, ser mais barata. Então, veja, é uma segunda desvantagem da casa em H que bate na questão de custo. Aqui também tem a questão de manutenção. Se eu tenho mais recorte, mais emenda,
é necessário que eu tenha um pouco mais de atenção na hora da execução para que no futuro ela não me dê tanta manutenção, tá? Mas é fato que uma água única de uma telha metálica, por exemplo, ela vai te dar muito menos manutenção do que eu ter duas águas e a goiva e não sei o que lá e não sei o que lá e encontra com a outra e água furtada e tudo mais, tá bom? Geralmente, casas em H exigem terrenos mais largos ou maiores. Isso é uma desvantagem. Eu trouxe até aqui um dos exemplos que vocês já viram, ele não vai voltar aqui, é de uma casa que tem os pátios e é um terreno urbano. Eu tenho aqui uma live inteira só com casas em estrutura metálica em terrenos estreitos urbanos. Então, se você tem essa necessidade, procure aqui no canal que você vai achar. Mas fato é que isso é uma desvantagem, né? Porque daí não é um tipo de abordagem de terreno que pode ser aplicada a qualquer tipo de terreno. Então dá uma olhadinha se o teu terreno tem uma certa largura que possa receber essa implantação em H. E a outra desvantagem é que nesse formato eu acabo precisando dedicar áreas da minha casa a circulações. Geralmente circulações bem iluminadas, porque tem um pátio, né? Mas preciso. Se você visualizar aqui, ó, tipo como se nessa perninha aqui do meu H eu tivesse um quarto, eu preciso ter uma circulação que me leve até o quarto, que me ligue daqui, por exemplo, até lá. Eu não vou escapar de ter alguma área aí com circulação. Nem sempre a circulação é a área jogada fora, tá? Eu tenho até aqui um vídeo que eu defendo a questão das circulações como organizadoras do ambiente. E muitas vezes as pessoas querem economizar com circulação e acabam tendo um quarto totalmente sem privacidade.